Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Recebi um vídeo lá de Divinópolis, Padre Gedler Breves, em um programa de rádio. O padre tem um vídeo lamentável, com falas lamentáveis, falas que beiram o protestantismo. Para quem vê, acha que é um protestante que está, de certa forma, atacando católicos. Mas antes eu preciso contextualizar o porquê. No dia 2 de dezembro, nós trouxemos um vídeo aqui que haviam retirado aquela imagem de Jesus crucificado. Eu tenho um crucificado aqui atrás, né? Um Jesus crucificado. Aquela imagem que comumente ela fica no presbitério. No caso lá da Catedral de Divinópolis, ficava lá acima da cátedra do bispo. Enfim, foi tirado. O engenheiro chamado Igor fez um abaixo-assinado, querendo saber onde estava. Descobriram que o crucifixo estava lá num porão da igreja. Mostramos fotos no vídeo, tudo certinho. Enfim. Depois, eu não sei se por conta dessa repercussão ou se já estava programado, o crucifixo voltou para a catedral. Não no presbitério, mas como um ícone ali para ser venerado durante o ano do jubileu. Bom, continuando essa questão, esse mesmo jovem que estava questionando, sempre com muita educação, buscando os documentos da igreja, e o jovem, o engenheiro Igor, que foi quem questionou essa situação aí no caso, na época, e continua questionando. Então ele traz tudo isso e ainda questiona. Mas o crucifixo, quando terminar o tempo do jubileu, o que vai ser? Retiraram mesmo da catedral? E tem outros pontos também que ele questiona. Enfim, creio que por conta desses vídeos do Igor, o padre Gedler Breves, no seu programa de rádio, ele quis, vamos dizer assim, dar uma resposta a esse jovem, mas o padre falou muita besteira. Muita besteira. Besteira mesmo. Besteira mesmo. Chamou Jesus crucificado ali, esse ícone, que para nós é um ícone, um símbolo bonito, belíssimo da nossa fé, de boneco de gesso ou de resina, que está pregado no madeiro. Sabe, isso é fala protestante. Nós sabemos, sim, que aquele Jesus ali é feito de gesso, de madeira, de resina. Mas nós não tratamos dessa forma, com deboche, de forma exaltada, irritada para tratar do tema. Vou colocar o vídeo do padre aqui e depois eu vou trazer alguns pontos questionando a fala do sacerdote. Vamos ao vídeo. Me machuca o coração vendo que igrejas brigam por causa de imagens. Engraçado, eu fico vendo aí uns videozinhos, não chegou pra mim, e se chegar, eu destruo na hora esse vídeo, porque também é anticristão, é anti-amor, é anti-discípulo de Jesus, aquele que fica compartilhando vídeos que, em vez de gerar unidade, gera divisão, intriga. A pergunta que não quer calar, que é uma pergunta besta, viu? Onde está a cruz da catedral? Cruz?
Enquanto vocês ficam brigando aí com um boneco de gesso ou de resina pendurado no madeiro, você machuca tantas pessoas. Eu li uma frase esses dias que eu fiquei horrorizado como padre. E antes de ser como padre, fiquei horrorizado como católico, apostólico, romano. Gente, os protestantes têm razão. A nossa igreja adora mais imagens do que a palavra e a Eucaristia. Tem gente levantando bandeira para se autopromover, dizendo: onde está a cruz da catedral? A cruz da catedral deveria estar no seu coração primeiramente. Porque é lá que o Senhor nos fala. O Senhor não quer igreja, não. O Senhor quer unidade. E a igreja que o Senhor propõe, a palavra igreja significa povo reunido, povo que reza, que celebra. É vergonhoso demais a gente vê uma conversa que se estende sem fim. Onde está a cruz da catedral? Antes de você querer um boneco de gesso ou de resina pendurado no madeiro, você machuca tanta gente. Chama meu bispo de comunista. Chama meu bispo de qualquer outras coisas, menos dá a ele o respeito que ele merece. Ele é bispo. Ele é consagrado. Sem contar, persegue o padre da paróquia. Padre Edmar é um grande amigo meu. E se não fosse só o Edmar, fosse qualquer outro padre. Tá feio isso. A gente gasta tanto tempo querendo uma cruz que atropela a Eucaristia, atropela o Evangelho, atropela as disciplinas de um bom cristão católico. A gente atropela os mandamentos. A gente atropela tudo. É engraçado, eu quero a cruz da catedral. Mas às vezes para chegar na catedral você passa por cima de tanto mendigo pedindo pão, pedindo atenção. É ali que está o dever do cristão. Tem muita gente gastando energia com aquilo que não é bonito de se ver. Essa discussão que cada vez me mostra uma comunidade imatura. Estou falando só de catedral não, das nossas igrejas todas. Porque se lá briga por causa de uma cruz, eu tenho outras comunidades que brigam por causa de um vasinho de flor, que brigam por causa de poder, de status. Na minha comunidade mesmo, eu tenho lá um grupinho que fica brigando porque tem que construir uma igreja. Tem, mas antes de construir uma igreja tem que legalizar o terreno. Mas não satisfeito, persegue o conselho, persegue o padre, persegue a comunidade. É vergonhoso. É vergonhoso saber que nós no século XXI ainda não temos a fé madura e competente. Enfim, meus irmãos, falas completamente absurdas para um padre católico. Eu não estou aqui questionando o direito do padre defender aí do ponto de vista católico com argumentos. Não. O padre tem todo o direito, apresentando os argumentos, apresentando o catecismo, é por isso, por causa daquilo outro, dentro da doutrina católica, de colocar o seu ponto de vista. Agora as falas do padre são lamentáveis para um padre católico, tá? Primeiro ele fala de o videozinho que cria divisão, eu vou destruir, se chegar até mim. O senhor viu o vídeo, por isso que o senhor está fazendo esse questionamento aí. Então o senhor viu antes de destruir, porque não tem como a pessoa questionar sem ver. Precisa ver primeiro. Aí depois pode destruir. Mas em nenhum momento eu vi o vídeo do questionamento, aquele primeiro questionamento que foi feito abaixo-assinado sobre onde estava o crucificado da catedral. Eu não vi o engenheiro chamando o bispo de comunista, não. Em nenhum momento. Sempre tratou com muito respeito o Dom Giovanni, que é o bispo de Divinópolis. Sempre também não vi falta de respeito ou de tom debochado ou qualquer coisa contra o cura da catedral, o padre, que é o pároco da catedral. Também não vi. O rapaz ali, o engenheiro, é muito educado no seu tratar dos assuntos. Ele está apenas investigando e levantando pontos.
Isso o próprio Código de Direito Canônico dá direito ao católico. Mas me estranha um padre debochar, sabe, da imagem de Cristo crucificado, um boneco de gesso, de resina, ali no madeiro, sabe? Protestantes têm razão, a nossa igreja adora mais imagem do que a palavra e a Eucaristia. Padre, o senhor falar isto? Olha, o católico querer que o crucificado esteja no presbitério da catedral, isso não muda o dever para com o católico de amar Jesus na Eucaristia, de viver a caridade. Não muda, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O espaço litúrgico, ele deve ser tratado como tal. A Igreja Católica, ela é catequética na sua própria estrutura. O crucificado está acima do altar para a pessoa enxergar o crucificado, ver o sacrifício de Cristo, entender que ele se imola no altar, o sacrifício ele se estende naquele altar. É o mesmo sacrifício. O mesmo sacrifício de Cristo na cruz é o sacrifício incruento que acontece no altar da Santa Missa. Então, olhando o cordeiro que se imola no altar, nós enxergamos o crucificado acima que deu a vida para que o cordeiro fosse imolado no altar. Tem todo um sentido a arquitetura católica. E realmente retirar a imagem de Jesus crucificado ali do presbitério é uma dessacralização bem grande, né? Aonde está a cruz da catedral no seu coração? Aí já entra naquele discurso dos pobres, e tem um mendigo lá na rua, tal. Mais uma vez, nós precisamos relembrar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A caridade que é o dever, um dever cristão, não tem nada a ver, sabe? Eu posso sim dar esmola, dar o pão, dar uma marmita para o mendigo que está na rua e posso querer que o crucificado continue lá no presbitério da catedral. Não são opções, eu opto. Quem diz que a pessoa que quer que o crucificado fique na catedral não faz caridade? Até porque a palavra de Deus diz que a mão direita não saiba o que a mão esquerda fez. Ou seja, nós não precisamos ficar gritando aos quatro ventos quando se pratica caridade. Quem tem que saber é Deus. E uma fala que é terrível, é que ele fala que o Senhor não quer igreja. Jesus quer igreja sim. Mateus 16, 18. Pedro, em cima de ti eu edificarei a minha igreja. Jesus ele não fala assim, eu edificarei um povo cristão que vai poder exercer a sua fé da forma que quiser, o que importa é ser cristão. Não. Ele institui e deixa a una santa católica apostólica romana, que é a nossa igreja que tem. A una santa católica apostólica romana. É a igreja deixada por Cristo, a única que ele deixou. Jesus quis sim, sabe? Daí fala, atropela, você se preocupa com o crucificado, atropela a Eucaristia, atropela isso, aquilo. Não. Mais uma vez nós precisamos reiterar, uma coisa não tem nada a ver com outra. Olha, eu acho que Padre Gedler, o senhor foi muito mal, falou muita besteira, sem pé, nem cabeça, nem fundamento na sua fala. Talvez o senhor tenha até razão para questionar, mas ter razão não significa falar de qualquer jeito, qualquer coisa. Aí já perde a razão porque fala besteira. Essa que é a verdade. Então, meus irmãos, rezemos por essa situação. Infelizmente, o padre falou que não deveria.
rezemos lá pela Diocese de Divinópolis, pelo Bispo Dom Giovanni e, como católico que faz parte da Santa Igreja Católica, desejamos que o crucificado sim fique lá no presbitério como sempre foi, lá em cima, sob o altar, em cima do altar, para que quando acontece o sacrifício da Santa Missa, nós enxergamos aquele que se sacrificou por todos nós. Queridos irmãos, lembro do nosso saudão da nossa Livraria Católica de Verdade, livro da vida de Santa Teresa de Jesus, 71% de desconto. O Mal e o Pecado de São Tomás de Aquino, 70% de desconto. E Espiões do Vaticano, 80% de desconto. Vamos aproveitar o nosso saudão, livrariacatólicodeverdade.com.br. Que Deus nos abençoe na luta da defesa da fé católica. Salve Maria e que viva Cristo Rei.